Muito bem, então nós vamos falar agora sobre como ter vitória diante das provações da nossa vida. Quantas provações nós passamos, não é verdade? Quem de nós aqui pode falar que não passa por provação ou que não tem provações? Para nós falarmos, eu quero compartilhar Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ou alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, não falhando em coisa alguma. Verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Como vencer as provações? Tem uma frase que uma pessoa disse certa vez, e a frase é a seguinte: não há pessoa que alcance o topo da montanha sem antes caminhar pelo vale. Não há pessoa que alcance o topo da montanha sem antes caminhar pelo vale. Meu querido, a nossa vida aqui não é fácil de percorrer, não é? Não é fácil. Nós não podemos dizer que a nossa vida é fácil. Aqui, a nossa vida é cheia de todos os tipos de provações. Isso é claro. Nós passamos por doenças, acidentes, decepções, tristezas, sofrimentos, morte. Agora à noite eu fiquei sabendo de um acidente que uma irmã da igreja que sofreu. Algo inesperado acontece. Porque isso faz parte da nossa vida. O que nós precisamos, ao pensar sobre as dificuldades da nossa vida, é de uma maneira infalível de suportarmos ou de superarmos, de triunfarmos todas essas provações que nós venhamos passar nas nossas vidas. O nosso objetivo deve ser passar por elas. E a resposta está nessa passagem que nós lemos aqui de Tiago. Por isso que nós falamos muito. E os irmãos que me acompanham sabem como eu aprecio Tiago. Meu amado, existe uma maneira de nós triunfarmos na vida. Não importa quão grave seja as provações que nós venhamos passar, a tentação que nós venhamos passar. Existe uma forma, existe um caminho de superarmos tudo isso. E a principal maneira de nós vencermos está revelado aqui nesses versículos de Tiago, que eu acho que nós precisamos saber eles de cor. A principal maneira está em termos um espírito de alegria e de perseverança ao enfrentarmos todas as provações e tentações da nossa vida. Porque, irmão, se tem uma coisa que é certa, é que nós vamos enfrentar provações e tentações. Eu não sei se você está aí do outro lado, se você está passando agora alguma provação, ou se você não está passando, é certo que vai passar. Tentação é certo que virão, porque faz parte da nossa vida. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver quantas nós já passamos. Isso é uma realidade, isso é um fato. A palavra que Tiago usa aqui para provação, ela significa, no seu original, ela tem o significado de testar, avaliar, pôr à prova. Essa é a expressão que Tiago usa ao escrever esta carta. Em toda a Bíblia, essa palavra ela é usada de várias formas, de formas diferentes, para referir
as provações da vida. Mas aqui tem um significado muito claro de avaliar, testar, colocar à prova. Ou seja, tentações e provações na vida, elas vêm para nos testar. Elas surgem com um propósito benéfico de avaliar. São muitas vezes permitidas por Deus com um propósito. Essas provações, Deus as permite com um propósito. E qual será o propósito? O propósito do Senhor é nos tornar mais fortes e mais puros aos olhos do Senhor. E é por isso que Tiago traz para nós a necessidade de passar pelas provações com alegria, com perseverança, porque tem um propósito. Lembra disso, meu irmão, minha irmã? Há um propósito. Quando nós vencemos a provação, nós nos tornamos uma pessoa mais pura, mais santificada, mais valiosa. Né? Quando nós vencemos. Quando nós triunfamos, vencemos as provações da vida, nos tornamos uma pessoa mais forte, nos tornamos uma pessoa mais firme, mais resistente, mais perseverante. Quando nós superamos as provas, nós nos tornamos uma testemunha para todos aqueles que nos veem. Já pensou nisso? Nós que cremos no Senhor, temos esse privilégio. Quando vencemos, nós estamos demonstrando para outras pessoas a presença viva, o poder de Cristo. Mostramos que Ele verdadeiramente vive em nossos corações e tais atitudes, de testemunho, de fé, vai falar no coração de muitas pessoas, vão ver a realidade que nós vivemos, que nós cremos e a esperança da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Eu já disse, Deus muitas vezes permite as provações para um propósito bom e benéfico. Então não tem razão de você e eu que passamos muitas vezes por provações, queremos viver cabisbaixo, reclamando ou murmurando. Eu preciso entender que Deus tem um propósito. Ao sermos colocados à prova, nós nos tornamos muito mais fortes, mais puros, mais justos aos olhos do Senhor. Meu querido, Deus deseja que nós enfrentemos e vençamos as tentações e as provações da vida, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para que através das nossas conquistas nós possamos fazer Cristo mais plenamente conhecido no mundo. Se nós cristãos tivéssemos o entendimento do que é passar por uma provação e sermos aprovados por ela, como Tiago busca deixar isso muito claro aqui, nós iríamos nos portar diferentes, nós iríamos ver menos cristãos reclamando, murmurando, vacilando na fé, se nós tivéssemos a noção exata do que significa as provas que o Senhor muitas vezes permite nos passar. Tiago, ele diz, que nós vamos passar por diversas provações. Várias provações. Todos os tipos de provação. Todas as espécies de provação. Mas nós devemos sempre ter em mente. Nós precisamos manter muito claro na nossa mente, no nosso coração, que seja qual for a prova, a tentação, é para o nosso bem se nós formos aprovados. É para o nosso benefício. É para nós podermos crescer, é para nos ajudar, é para nos tornar mais fortes, mais puros, mais justos, para que possamos ser testemunhas perfeitas do amor de Deus. Deus permite provações e tentações para que nós possamos nos tornar mais e mais parecidos com Jesus. E eu volto a dizer, estou compartilhando isso com você, algo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre a nossa postura ao passar pelas provações. E eu estou sendo repetitivo aqui de forma proposital, porque eu quero muito que você compreenda isso.
ao passar pelas provações, não viva murmurando ou reclamando, mas entenda, Deus tem um propósito. Na Bíblia existem várias passagens que falam sobre as provações. Segundo Coríntios 4:17, eu já falei aqui outras vezes sobre esse versículo, Paulo fala assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. As tentações, os sofrimentos, e é interessante Paulo classificar os sofrimentos que ele passava como leves, momentâneos. Quanta coisa Paulo sofreu! Mas Paulo não estava fixando os olhos naquilo que ele passava, mas ele estava fixando os seus olhos naquilo que iria resultar ao passar por tudo isso. Eu não sei o que você passa exatamente. Eu não sei a situação que você possa estar envolvido agora. Talvez dramas familiares, talvez problemas com filhos, talvez no trabalho, talvez na sua vida pessoal, financeira, eu não sei. O Tiago fala vários, então, seja qual for, não foque os seus olhos, não fixe os seus olhos nos seus problemas, nas lutas, nas provações, mas olha para aquilo que isso vai produzir na sua vida, você sendo aprovado. Você passar por isso. É interessante que o Senhor está pronto para nos ajudar a passar, não é? Ele está pronto para nos dar força, nos dar sabedoria. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 11, ele diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Parece difícil agora, Hebreus 12, 11 eu li. Parece difícil agora? Parece que não dá para entender agora? Calma. Espera. O fruto vai vir. Mantenha-se firme, fiel, descansando no Senhor. Tiago 5, verso 11 nos diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5 e 11. Entenda isso, meus irmãos. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus está trabalhando para o bem. Descanse nisso. Viva de forma que agrade ao Senhor, mesmo passando por tudo. Jó, capítulo 23, verso 10, diz assim: mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Deus sabe o caminho que estamos andando. Talvez você está me ouvindo agora para Deus te lembrar isso. Deus sabe o que está passando. Isso tem um propósito benéfico. Viva no centro da vontade do Senhor. Seja aprovado no meio da aprovação. Eu preciso manter essa minha atitude. E qual a atitude necessária, então, para que eu possa ser aprovado? A atitude necessária é uma atitude de alegria. Eu preciso manter uma atitude de alegria. Nós lemos lá versículos 2, 3 e 4. A atitude minha como cristão é ser alegre. Sabe, nas provações, enfrentamos provações na vida e muitas vezes parece surpreendente quando a gente olha Tiago falando, mantenha alegria. Parece difícil você entender isso, não é? Como manter alegria, um espírito de alegria, como é possível isso? Eu falava agora à noite com uma pessoa, uma irmã, que sofreu um acidente, não esperava, de repente. E nós estávamos falando sobre como Deus guarda, Deus protege, e em nós precisa existir um coração de gratidão a Deus por tudo. Porque às vezes nós não somos livres, impedidos de passarmos pelas provações, mas o Senhor nos guarda no meio delas. E é por isso que Tiago nos chama, conserve a alegria. Conserve a alegria. Quando nós encontramos diante de provações, doenças, acidente, dor, tristeza, decepção, sofrimento, morte,
Tiago fala, conserva um sentimento de alegria. É claro que não é possível você dar gargalhadas em muitos momentos desses. É claro que não é possível você estar expressando um grande sorriso ao passar por algumas provações. Talvez esteja falando com alguém agora que passa por essa dificuldade. E quando Tiago fala estar alegre, é algo que enche o nosso coração. É uma alegria de saber que mesmo passando por momentos difíceis, Deus está no controle. Quando nós passamos diante desses problemas, é estarmos alegres sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. É não se sentir derrotado, é não se sentir desanimado, é não se sentir abandonado porque está passando por problemas, por provações. Maneira de enfrentarmos as provações e as tentações que surgem com esse espírito de alegria é ter uma mudança de atitude diante dessas provações. Não se deixe abater por isso, meu irmão, minha irmã, não se deixe abalar por isso. É difícil isso, eu estou falando para você algo e eu volto a dizer algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Não é fácil. Às vezes a nossa tendência é nos abalar, nos abater, mas eu preciso manter um espírito de alegria, parar de pensar negativamente, parar de questionar o porquê que certas coisas acontecem, mas é pensar de forma positiva, crendo no cuidado e no controle de Deus. Nós devemos ter uma coisa em mente. Essas provações trabalham a nossa paciência. Provações trabalham às vezes a nossa paciência. Talvez Deus está trabalhando isso. Precisamos saber de um fato: provações e tentações não são para nos derrotar, para nos desencorajar. Mas lembra que eu falei aqui qual é o sentido original dessa palavra que Tiago coloca aqui? Ela tem um propósito de nos provar e nos tornar mais fortes, nos tornar mais puros, mais justos. Esse é o propósito. Então tenha paciência. A palavra paciência usada aqui, ela significa ser fiel, ela significa ser persistente, ela significa ser resistente. O cristão, aquele homem, aquela mulher que confia verdadeiramente em Cristo como Senhor e Salvador, deve saber que as provações vão deixá-lo mais firme, mais perseverante, mais maduro. E é por isso que nós precisamos encarar essas situações com um olhar diferente, de uma forma diferente. Elas vão fazer você muito mais forte, não mais fraco. Me preocupa como muitos crentes estão saindo desta pandemia desanimados. Como muitos cristãos estão passando por esses dias abatidos, desanimados, desmotivados, quando deveria ser o contrário. Sairmos animados, alegres, fortalecidos, sabendo que somos provados, mas tem um objetivo de nos fortalecer. Mas isso só é possível quando eu manter a alegria e a perseverança no meio disso. E é por isso que eu tenho essa conversa com você agora. Mantenha-se animado, mantenha a sua alegria. Tá difícil? Eu sei que é difícil. Mas vamos seguir o que Tiago nos orienta aqui na palavra. Manter alegre. Quando nós mantemos em nossa mente ela focada no fato do controle de Deus, eu vou continuar alegre, crendo e descansando, eu vou estar de forma positiva. O cristão ele precisa olhar a situação de forma positiva e quando ele olha isso, ele vai começar a mover-se de forma alegre nas provações, nas tentações, nos dias difíceis. É continuar crendo. Mude o seu jeito de olhar a situação. Mude a sua forma de encarar a realidade. Para de pensar que está ruim e vai piorar ainda mais. Para de pensar que está tudo complicado. Mude a sua forma de ver. Olhe como Deus está vendo. O propósito dele em todas as coisas. Nós precisamos parar de olhar assim e olhar para Deus e pedir para Deus fazer
uma coisa, nos dê paciência. Nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe essa paciência dentro de nós. Paciência para esperar o que Deus está fazendo, ficar firme, perseverante e cada dia mais resistente. Significa deixar que em meio às provações, às tentações, o Senhor trabalhe em nossas vidas. Eu estava conversando ontem à noite com uma pessoa e essa pessoa chorando e passando por um momento muito difícil, um problema familiar. E eu estava falando, tenha paciência e deixa Deus trabalhar. Deus tem um propósito. A paciência é fundamental ao passarmos pelas provações da nossa vida. Espera, fica calmo. Se a gente fosse usar o conselho da medicina, não é? Relaxa, não se estresse, deixa o tempo passar. Deus sabe o que faz e as provações da nossa vida elas vão durar somente o tempo que o Senhor permitir. Não se estresse, não perca a fé, sabe? Aprenda a olhar da perspectiva divina. A gente precisa viver isso, meus irmãos. Perseverar e manter perseverante, nunca desistir. É o que o Tiago manda nos fazer aqui. Continuar olhando e sabendo que quando nós estamos em Cristo, nós já somos mais que vencedores. E eu quero que você observe o ponto, como nós podemos ter alegria quando a provação, uma tentação nos confronta. Então, como que eu posso, observa comigo esse ponto aqui, eu sabendo que ela vai me tornar mais forte, eu sabendo que ela tem um objetivo de me fazer mais perseverante, então eu vou encarar com alegria. Sabendo que Deus tem um propósito. Quando nós olhamos para as provações, meus amados, como oportunidades dadas por Deus, nós vamos começar a enfrentá-las com alegria. Eu volto a dizer, eu não sei o que você passa agora. Eu não sei por que nós estamos conversando agora. Mas Deus sabe. E Ele quer falar para você. Não importa a provação que você esteja passando agora. Olhe isso como uma oportunidade que Deus te dá para crescer. Para ser mais justo, mais santo, mais firme no relacionamento com Ele. Esse é o objetivo de Deus. Quando nós começamos a perseverar, a encarar com alegria, sabendo que Deus está cuidando, tem muitas promessas. Deus está pronto para nos ajudar. Deus tem um objetivo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Paulo diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, pegando o que Tiago diz e pautado no que Paulo escreve aqui, eu fico feliz, perseverante, sabendo que Deus não vai me levar além do que eu possa suportar e Ele vai providenciar um escape, uma saída. Então, o que eu e você temos que fazer no meio da provação é manter perseverante e alegre. Seja o que for que você estiver passando, seja o que for que vier sobre mim, eu preciso manter alegre, perseverante, que Deus vai trazer um alívio, um escape. Ele não vai me levar além. Olha que coisa preciosa. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. É feliz quem suporta. Apocalipse 3:10 nos diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Aqui está por vir sobre o mundo
para pôr à prova os que habitam na terra. Que bom saber disso, não é? Que bom saber disso, que o Senhor está pronto para nos guardar. Você que guardou firme na hora da provação. 2 Pedro 2:9, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Primeira parte do versículo, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. E então, meu amado, a gente olha para Paulo ainda escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, e o verso 13, ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 2 Pedro 3,17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro os que não têm princípios morais e não percam a sua firmeza e caiam. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Fica firme, alegre, animado. Deus está cuidando de nós. Deus não vai permitir que você vá além das forças. Ele cuida, Ele guarda, Ele é fiel, Ele vai dar o escape, Ele vai nos levar em segurança. O meu papel e o seu durante tudo isso que estamos passando é ficar firme. É manter perseverante e alegre. E qual é o resultado? E eu já vou caminhando para encerrar os pensamentos aqui. Qual é o resultado? Tornar-nos perfeitos e completos, como diz Tiago 1:4. Observando um trabalho de um perito em joias, uma pessoa que trabalha com joias, uma joia não pode ser polida sem a fricção, sabe, sem o atrito. Uma joia, para ser polida, ela passa por um processo de fricção ali. Da mesma forma, nós não podemos alcançar a perfeição sem o crescimento, nós não podemos alcançar a aprovação sem o processo do crescimento que vem através da provação. E esse processo nós temos que encarar. Encare o processo. Encare o processo. Os benefícios da provação, eles podem ser maravilhosos. O texto nos diz e traz a palavra tornarmos mais perfeitos. Interessante que alguém já questionou sobre essa palavra perfeito aqui. A palavra perfeito aqui não significa um sentido de uma pessoa perfeita. Não é esse o objetivo. Não é falar que nós nos tornamos perfeitos, mas a perfeição aqui, ela traz um sentido de maturidade, de crescimento na nossa vida espiritual. A perfeição nos fala de uma estatura de maturidade no nosso relacionamento. Então, fica firme. Quando você enfrenta as provações e vence, ela aperfeiçoa a pessoa, ela vai te aperfeiçoar dentro do propósito de Deus. Deus tem o seu propósito, fica firme, deixa Deus trabalhar. Isso vai te tornar uma pessoa mais forte, isso vai te tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa um pouco mais parecida com Jesus. Você vai sair disso bem melhor do que entrou. Então não desanima, fica firme. Ele aperfeiçoou o seu objetivo. O propósito daqui, ele veio à Terra, Jesus veio a este mundo com esse objetivo, de nos salvar e de nos aperfeiçoar. É a santificação. É o processo de mudança que nós vamos aos poucos crescendo espiritualmente. Nós vamos desenvolvendo na presença do Senhor, alcançando maturidade, e isso só vem através das provações. Sabe, isso só vem no campo de batalha, no dia a dia, enfrentando as lutas. Tantas pessoas conhecem tanta teoria, não é? A gente vive num mundo onde tem muitas pessoas tão teóricas, pessoas que conhecem tão bem da Bíblia, pessoas que, através das suas faculdades teológicas, através dos seminários, e eu não tenho problema quanto a isso, quem faz, ótimo, mas o que vai te fazer um cristão maduro espiritualmente não é um seminário teológico,
não é um curso de teologia, não é você conhecer muito da teoria. O que vai te trazer maturidade espiritual é a sua prática de vida, é enfrentar as provações, as tentações, sendo aprovados e crescendo cada dia mais. É isso quem vai nos fazer maduros. Então, fica firme, continua caminhando, deixe o Senhor Deus te aperfeiçoar, deixe o processo ser realidade na sua vida. Se torne uma pessoa, como o Tiago usa aqui, uma pessoa inteira, uma pessoa completa, apta, firme. Deixa Deus trabalhar esse processo de moldura em que o Senhor vai nos moldando. Esse processo vai nos ajudar a vencer as fraquezas, as falhas, os defeitos, as deficiências, naquele processo de lapidação que retira as rebarbas. É esse o propósito de Deus. E é por isso que Tiago fala, então, fica alegre, perseverante. Tiago 1,4 diz assim, não lhes faltará coisa alguma. Já pensou como é bom você passar por essa provação e sair muito mais firme do outro lado? Continuar com o seu relacionamento com Deus mais estreito, mais firme. Isso é um processo, aos poucos, aos poucos. E eu termino convidando você, não deixe o seu homem interior desfalecer diante das lutas. Não deixe a sua fé esfriar, porque no fim das provações nós seremos premiados com mais crescimento e conhecimento de Deus. Não desista, porque em cada deserto de tribulação, Deus tem um conforto, um oásis de conforto. Para cada deserto, Deus tem um oásis. Deus não permite que nós sejamos provados além do que possamos suportar. Continua perseverando. Eu não sei o que você possa estar passando, mas eu quero dizer, eu termino com Romanos 12:12. Alegrem-se na perseverança, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Fica firme, fica firme. Você tem vitória diante das provações. Mantenha alegre e mantenha-se perseverante. Não sei qual é o seu problema, mas Deus está no controle. E então descanse nisso, descanse na soberania do Senhor. Quero convidar você agora para orar comigo, aí onde você está. Talvez você está passando um momento difícil, talvez seu dia hoje não foi fácil. Talvez você passe por momentos extremamente desagradáveis. Mas nós estamos juntos aqui para falar para você, fica alegre e animado. Descansa no Senhor. Isso tudo vai ser para o seu bem. Tudo que você está passando agora é para o seu bem, se você for aprovado no meio de tudo isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor tem um propósito. O Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor conhece as nossas provações. O Senhor conhece as nossas lutas. O que nós enfrentamos agora é de total conhecimento do Senhor. E o nosso desejo, ó Pai, é sermos aprovados em meio a tudo isso. O nosso desejo é crescer mais em nosso relacionamento contigo. Portanto, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dê sabedoria para passar por isso, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito. Eu quero orar por pessoas que ouvem esta palavra, aonde quer que estejam, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pessoas que talvez estavam tão desanimadas, pessoas que talvez estavam cansadas, chateados com os problemas que vêm passando. Acalma esses corações, ó Pai.
Ajuda essas pessoas a olharem para Ti, a descansar nos Teus cuidados. Que a Tua paz possa ser sentida na vida, no coração de cada um que agora acompanha essa palavra. Abençoa esses lares, essas famílias. É a oração que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a você que me acompanhou, você que passou conosco nessa reflexão. Deus possa abençoar a sua vida, guardar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.